Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Gláucia e vamos estudar o sistema de numeração decimal. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe um like. O sistema de numeração decimal é o sistema usado atualmente no mundo todo. Recebe esse nome porque trabalha com o agrupamento de 10 em 10. Inventado pelos hindus na Índia, aperfeiçoado e divulgado para o resto do mundo pelos árabes, também é conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Os símbolos utilizados no sistema de numeração decimal são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Recebe o nome de algarismos. Os algarismos formam todos os outros números. No sistema de numeração decimal, ele tem o sistema posicional, ou seja, se trocarmos a posição dos símbolos, o valor do número se altera. No caso aqui, nós temos o símbolo 1 e o 2. Para o primeiro caso, 12, para o segundo caso, 21. E as quantidades são diferentes. Vamos falar um pouco sobre a posição do algarismo. Em um número, o algarismo ocupa uma posição, e a posição determina a ordem, e as ordens são consideradas da direita para a esquerda. Aqui temos a representação de um ábaco, onde vamos aprender sobre o agrupamento de base 10, ou seja, o agrupamento de 10 em 10. Lembre-se que cada ordem recebe um nome especial, e as ordens são consideradas da direita para a esquerda. A primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena, da classe das unidades simples. A quarta ordem é unidade, quinta ordem dezena, sexta ordem centena, da classe dos milhares. A sétima ordem unidade, dezena e centena, da classe dos milhões. Depois bilhões, trilhões e assim sucessivamente. Cada 10 unidades nós temos que transformar em uma dezena, cada 10 dezenas em uma centena, cada 10 centenas em uma unidade milhar e assim por diante. Aqui no nosso exemplo, nós vamos ter que 10 unidades é igual a uma dezena. Então, nós vamos representar o número dessa forma, uma dezena, e na casinha que está vazia, nós vamos colocar o zero. O zero serve para indicar o espaço vazio, e é uma característica muito importante no sistema de numeração decimal. Aqui mais um exemplo. Na primeira posição, nós vamos ter 5 unidades, na segunda posição, nós vamos ter uma dezena, na terceira posição, 3 centenas, na quarta posição, nós vamos colocar o zero, porque nós não temos nenhuma marcação, porque foram transformado tudo em dezenas, no caso aqui, 4 dezenas de milhares. Na sexta posição, ou sexta ordem, também eu vou representar pelo zero, porque não tenho nenhuma indicação, porque foram transformadas em unidades de milhões, no caso 7 unidades de milhões. Na oitava ordem, nós vamos ter duas dezenas e na nona ordem nós vamos ter uma centena. Então, como eu leio esse número? 127 milhões 40 mil e 315. Aqui temos outra forma de representar o número 127 milhões 40 mil 315. É o sistema posicional. Então, na primeira ordem ou primeira posição, nós vamos ter 5 unidades. Na segunda ordem ou segunda posição, uma dezena ou 10 unidades. Na terceira ordem ou terceira posição, 3 centenas ou 300 unidades. Na quarta ordem, eu vou indicar como 0 unidade de milhar, porque eu transformei tudo em dezenas de milhar. Nós temos aqui 4 dezenas de milhar ou 40 mil unidades, ocupando a quinta posição ou quinta ordem. Na sexta ordem, nós temos 0 centenas de milhar. Na sétima ordem, 7 unidades de milhões ou 7 milhões de unidades. Na oitava ordem, ou oitava posição, nós temos 2 dezenas de milhões ou 20 milhões de unidades.
E na nona posição, ou nona ordem, nós temos 1/100 de milhões, ou 100 milhões de unidades. Agora, vamos representar o número 127.040.315 no quadro de ordens e classes. Nós observamos aqui que nós temos a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, que compõem a classe das unidades simples, que é a primeira classe. Em seguida, a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem, que compõem a classe dos milhares. E também a gente vai sempre colocar o 1000 depois que nós lemos o número. Depois, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, que é a classe dos milhões. Então, a gente faz a leitura. 127.040.315. Retomando, aqui nós temos uma unidade. 10 unidades vão formar uma dezena. Então, para eu ter uma dezena, eu preciso de 10 unidades. E aqui, 10 dezenas vão formar uma centena. Então, uma centena, eu preciso de 10 dezenas, então eu vou precisar de 100 unidades. Aqui nós temos uma centena. Tenho 100 unidades aqui. Se eu utilizar 10 centenas, eu vou obter uma unidade de milhar. Ou seja, 10 centenas, eu vou ter uma unidade de milhar. E para obter uma unidade de milhar, eu vou precisar de 1000 quadradinhos desses. Ou seja, 1000 unidades. Na matemática, temos várias formas de representar uma situação, e isso a torna muito mais interessante e divertida. Espero que vocês tenham entendido e até mais!